Olá, aqui estou eu para prosseguir com o meu trabalho de divulgação de toda a verdade. Toda a verdade por Laurinda Queiroz. Peço que compartilhem os meus vídeos, deem o vosso like, não só para que o canal cresça e mais pessoas possam vir ter conhecimento da realidade que é praticada por parte da cúpula da Congregação Cristã em Portugal e até a nível mundial, mas para que muitos olhos sejam abertos e que tenham a noção do que realmente é servir a Deus e amar a Jesus Cristo e servir a Jesus Cristo na sua doutrina. Como tenho vindo a dizer, não é minha intenção retirar quem quer que seja de algum lugar. Não. Cada um fica no lugar que se sente bem. Mas convém que estejamos com os olhos abertos para sabermos com quem estamos a lidar. E neste caso, com a Santa Cúpula da Congregação Cristã em Portugal. Tenho o irmão Fernando Teixeira que me pediu já há algum tempo para expor estes áudios, para expor a sua verdade. Verdade esta que a cúpula da Congregação Cristã em Portugal evita que os seus frequentadores e até parte dos seus membros tenham conhecimento da realidade dos acontecimentos, dos factos, do que tudo envolve à volta de algum acontecimento menos favorável, como neste caso com o irmão Fernando Teixeira. Esta atitude que a cúpula da congregação opta por ter perante os seus frequentadores e alguns membros, leva a que se invente mil e uma coisa, como há aquele velho ditado: quem conta um conto, aumenta sempre um ponto. Eu, como sempre, gostei de saber a realidade dos factos, dos acontecidos, e que sempre evitaram de falar, nunca quiseram expor. Uma falsa forma de querer encobrir o erro do irmão, quando na realidade o que não querem é falar a verdade. E depois murmuram entre si, o que é mais grave, é o murmurarem entre si e nada ser esclarecido. E a cúpula da Congregação Cristã em Portugal nunca esclarecer, seja o povo, que é o frequentador, e até parte dos seus membros. E depois especula-se, porque é isto, porque é aquilo, porque depois inventa-se. Por isso a razão de eu, através do meu canal, eu ter feito a minha exposição do que aconteceu comigo sobre os abusos sexuais cometidos na Congregação Cristã em Portugal, nomeadamente na Igreja do Bom Jardim e na Igreja de Pamplide. Assim, não há especulação, porque infelizmente nunca se fala o que é verídico. E como compreendo o irmão Fernando Teixeira, e lhe estou aqui a dar a oportunidade de expor agora, e muitos irão perguntar, mas por que razão só agora? Porque só agora é que começa a haver canais no YouTube que estão a dar a voz a quem quer expor a verdade. Cada canal é um canal e tem a sua forma de estar. A minha, até ao momento, é esta, porque compreendo perfeitamente que muitas das vezes quis explicar o acontecido dos abusos sexuais e nunca quiseram ouvir, ignoravam. Seja povo, seja membros, não queriam dar atenção a quem queria expor a verdade. Por isso eu compreendo o irmão Fernando Teixeira, compreendo perfeitamente a razão que o irmão Rogério de Inglaterra, o ex-diácono, posso dizer ex-diácono de Inglaterra, está a tomar a atitude de agora expor. Porque as pessoas dão a oportunidade a que eles mesmos exponham a verdade. Mas eles recusam, não querem ficar manchados e porque a verdade os cega e eles têm medo de serem mortos pela espada da verdade, mortos espiritualmente. Vamos aqui esclarecer, mortos espiritualmente.
Porque, na verdade, mortos já eles estão, os senhores da cúpula. Porque, não querendo expor a verdade, podem ser considerados anjos do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E os seus filhos são aqueles que nunca querem expor a verdade. E como eu estava a referir, eu falo aqui também do caso do irmão Rogério, o ex-diácono de Inglaterra, e estou a dar voz ao povo de Itália para que todos saibam realmente o que está a acontecer nestes países aqui da Europa. Nunca é demais agradecer aos meus inscritos, àqueles que fazem os seus comentários extraordinários, até mesmo aqueles que vêm para me atacar. São sempre bem-vindos, podem vir comentar, logo que tenham respeito nos seus comentários. Desculpe que até gaguejo. Deve ser por causa do áudio que nós vamos ouvir, deve ser o espírito que está no áudio, que o irmão Fernando Teixeira vai falar, do tal ancião que eu não estou a fazer pouco, calma, não. Mas às vezes é um espírito que se instala. Mas o que eu quero agradecer a todos, seja eles quais forem, sejam os que venham para me atacar e aqueles que até mesmo venham dar apoio, são sempre bem-vindos. Sou uma privilegiada por ter pessoas muito extraordinárias no meu canal a comentarem e a serem inscritos. E há aqueles que estão inscritos só para verem o que é que eu falo, que Deus vos abençoe. Pode ser que um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus abra os vossos olhos. Não sou eu, mas Deus, através dos assuntos que são aqui falados. Posto isto, já me alonguei no vídeo, peço-vos desculpa, mas teria que falar isto. Vamos passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira. Este áudio é a continuação em que o irmão Teixeira gostava de saber o porquê da concorrência para serem anciães no Algarve. Será pelo maravilhoso lazer que é pago pela obra da piedade? Ou será pela tentação das boas praias, como falou um ancião dos mais velhos no Alto do Pina, no culto, que foi na praia e que ficou perturbado em ver as mulheres com biquíni e que fechou os olhos e disse: Senhor, santifica o meu olho. Toda a igreja deu risada. Quem o... O irmão Fernando Teixeira, o irmão Fernando começa muito bem. O irmão está-se a referir ao ancião mais velho de Lisboa, não é? Que é do Alto do Pina. Aí ele ficou incomodado de ver as mulheres, as senhoras de biquíni. Coitado. Ficou perturbado. Então se calhar nem devia ter casado. Porque, não é? Ele devia até de ir para padre e não para ancião, para sério. Porque ele tem que ser casado para ser ancião na congregação cristã em Portugal e até a nível mundial, eles têm que ser casados. E mesmo que fiquem viúvos, têm um X tempo para se casarem. Porque senão têm que ficar quietinhos. Ficam sem exercer o seu ministério. Acho que é mais ou menos isso, não é, irmão Fernando Teixeira? Mas este irmão ficou incomodado. Oh, valha-me Deus! E realmente é para a Irmandade sorrir. Sem dúvida alguma. Olha, então este também pode... Quer dizer, mas este irmão fica incomodado de ver. Mas será que é como o outro ancião de Valbom, o novo ancião de Valbom, que é muito púdico, é muito pela doutrina, é exigente na doutrina e naquilo que exige do povo que frequenta as suas igrejas, que ele atende às suas igrejas, mas ele... é um ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas. Então é ao contrário deste ancião de Lisboa. Então se calhar foi por isso que eles não se entenderam. É que o ancião de Valbom gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas. E o ancião de Lisboa gosta mais de ver as meninas mais vestidas do que despidas.
Então pronto, está aqui o caso já explicado, irmão Fernando Teixeira, porque os dois anciães não se entenderam e houve choque entre eles. Agora dá para entender. Está o caso já resolvido. Da minha parte está resolvido. Olha cá coisas, irmão Fernando Teixeira. Realmente o irmão vinha a falar que eles os dois, após a sua retirada de ministério por parte desta cúpula, que eles os dois não se entenderam. Porque o novo ancião de Balbão foi para Lisboa para ocupar o seu lugar. Mas depois, passado pouco tempo, eles não se entenderam. Está esclarecido, irmão Fernando Teixeira. O espírito que está neles é inverso. Um gosta de ver as meninas despidas e o outro gosta de ver as meninas vestidas. Está assunto resolvido. Vamos passar ao áudio. Ou será pela tentação das boas praias, como falou um ancião dos mais velhos no Alto do Pina, no culto, que foi na praia e que ficou perturbado em ver as mulheres com biquíni e que fechou os olhos e disse: Senhor, santifica o meu olho. Toda a igreja deu risada. Quem o mandou ir para a praia? Essa saída foi para mostrar a sua santidade, para iludir a igreja, como vou descrever nesta concorrência que me admira. Qual é o interesse? Que do norte ao sul há um grande interesse, como um primeiro ancião do Porto, o que pôs a igreja do carregado aos berros, que se ouvia na rua gritando: saiam, saiam, que hoje não vai haver culto, que os porteiros vão apagarem as luzes. É este o amor de Deus que a cúpula dos anciães pregam? Ou que este ancião até comprou um apartamento por cima da congregação de Portimão para ver se era ancião no Algarve, mas deu muito nas vistas em que foi adormecido pelos anciães do Porto, ou que depois concorreram os anciães bonzinhos. Ó irmão Fernando Teixeira, o ancião que o irmão está a falar, que foi daqui do Porto para o Algarve, é aquele ancião que o sogro foi um dos, como agora é usual de chamar-se, presidente dos anciães, aquele irmão que creio que tinha uma loja de eletrodomésticos, não era? Mas esse irmão ancião não é o mesmo que ia para Portimão e que levava a família, portanto, ia ele, a esposa e os filhos, não sei se ia mais alguém, mas pelo menos creio que eram 5 pessoas, e que ficavam num quartinho que a igreja de Portimão tenha, porque ainda é a mesma, segundo se consta, ainda é a mesma, e que esse ancião daqui do Porto, que levava a família e ficava na igreja, passava as férias hospedado nessa divisão da igreja e depois ia desfrutar para a praia os belos dias de sol. Quero aqui salientar que no Algarve é um tempo extraordinário de praia, tem praias maravilhosas, em que grande parte da população, sempre que pode, vai desfrutar as praias do Algarve, em que a temperatura da água é muito agradável, porque aqui no norte a temperatura da água é mesmo fria, embora que nos últimos anos tenham vindo a modificar. Mas no Algarve realmente tem um clima muito bom, tem umas praias maravilhosas, são lugares onde se come peixe muito saboroso, tem uma variedade de peixe inigualável, sim senhora. Aqui no norte também temos qualidade de peixe muito boa. Mas então é esse mesmo ancião, irmão Fernando Teixeira, o que ia daqui para o Porto, ficava lá na igreja e depois resolveu, porque estava a contar de ficar lá como ancião, comprou um apartamento por cima dessa mesma igreja, porque é uma igreja onde tem ali ao redor tem muitas lojas. E comprou o apartamento. É o mesmo ancião que tem um apartamento à beira-mar aqui na Zona Norte, na zona de Gaia, de Vila Nova de Gaia. É mesmo esse ancião. E que tem
eu estou a falar que tem um apartamento aqui à beira-mar, na zona de Gaia, em Vila Nova de Gaia, não é com inveja nem é criticar, não, que Deus abençoe e que dê muito e que continuem a florescer materialmente. Isso não há problema, não é por aí, não. Mas é engraçado que esse ancião então gosta muito das praias. Só que é um problema que diziam que a Irmandade não deveria ir às praias. E aquele ancião que o irmão referiu, o ancião de Lisboa, em que ele até tapou os olhos, ou só tapou um olho e o outro ficou aberto assim. Deixa-me ver, Senhor, tapa o meu olho, mas deixa-me ver deste. Santifica este, mas deixa-me apreciar este, com este. Há esses assim, que querem mostrar aquilo que não são, que são muito santificados, mas que são autênticos diabos. E diga-me uma coisa, irmão Fernando Teixeira, este ancião que disse para a Irmandade, saiam, e apagou as luzes, ou mandou apagar as luzes, será que estava a querer economizar na conta da luz? E mandou a Irmandade sair. Então a Irmandade que se deslocou para ter o culto e depois manda sair e encerrar, foi na igreja do carregado, irmão? É o mesmo ancião, então? Muito me conta, irmão Fernando Teixeira. Olha as coisas que eu sei e que eu não sabia que o irmão sabia. E se calhar o irmão também não sabia que eu que sabia. Veja só. Isto é fenomenal. Mas vamos continuar com o áudio. Mas deu muito nas vistas em que foi adormecido pelos anciãos do Porto, o que depois concorreram os anciãos bonzinhos de Lisboa, os que lá apanharam como áudio interior e que nunca mais lá puseram os pés. Como o Senhor Jesus pegou no azorrague de cordéis e lançou fora do templo os que negociavam materialmente, estes anciãos também foram lançados para fora pelos negócios materiais nas viagens e espiritualmente nas amizades e nos interesses e nas maldades em que correram com o ancião, o irmão José do Algarve, que iniciou ali a obra de Deus, que arrancou os cavoucos e que estes anciãos, para serem anciãos no Algarve, o perseguiram até que um dia, numa reunião em Lisboa, que veio uma cúpula de anciãos do Porto e no fim levaram este ancião, irmão José, no quartinho, onde se fazem os negócios da corrupção, como diz a irmã Laurinda no seu canal, o que é uma pura verdade, em que prenderam este ancião com a porta fechada nesta reunião, querendo obrigar a falarem o que eles queriam ouvir, e o enervando para ver se ele dizia alguma besteira para o acusarem de falta de respeito, que é esta a arma deste grande demónio, ou seja, destas autoridades, que esta cúpula também usou para crucificar o irmão Teixeira, e que este ancião, para não faltar ao respeito, se levantou e ia para sair da reunião. Quando deitou a mão à porta para abri-la, um ancião de Matosinhos pôs a mão na porta e o não deixou sair, e lhe dizendo... Peraí, irmão Fernando Teixeira, desculpe. Desculpe, irmão Fernando Teixeira. Isto aqui é grave. Na minha opinião, é grave. Mas desculpe, este ancião de Matosinhos é o ancião Calamanaia? É aquele ancião que encobriu o caso de abusos sexuais em Pampolide? É esse mesmo ancião? É aquele ancião que ou era, ou é, ou já passou para outro departamento, mas que ele era guarda prisional aqui numa cadeia do Norte? É esse mesmo ancião que o irmão se está a referir? Não me diga que a cúpula agora do Ministério dos Anciães de Portugal, que precisam de um ancião que exerce a função de guarda prisional, que também vá exercer a mesma função em relação aos irmãos de ministério, aos irmãos, seus colegas de ministério, deste ancião de Matosinhos.
Impediu o ancião de querer sair porque não estava a concordar com aquilo que estava a ser feito pela cúpula daqui do norte, dos anciãos do norte, irmão. E eles estavam a pressionar este irmão a falar coisas que não eram para falar, a quererem colocar palavras na boca deste ancião. Com que intuito? Qual era o intuito desta cúpula? E a verdade é uma, irmão. Acredito que muitos se aproveitem, acredito, é a minha suposição. Eu suponho, é o Espírito que desce em mim e suponho que muitos se aproveitem das viagens que fazem para tratarem dos seus negócios materiais. Ainda bem, desculpem, é que eu ontem andei a cantar o fado e estou um bocado aqui com problemas nas minhas cordas vocais. Mas é que ainda bem que há pessoas que expulsam estas cúpulas, como foi o caso do de Lisboa, que expulsaram e disseram: aqui vocês não mandam, mas tinha que ser a etnia cigana. A etnia cigana tem uma personalidade que eu admiro. Porque já a etnia cigana, houve uma vez que se impôs também na igreja de Matosinhos, na antiga, por causa de um assunto qualquer que houve lá, acerca de um moço que queria casar com uma jovem da etnia cigana, mas houve ali qualquer coisa que eu não sei, que deu pancadaria na igreja de Matosinhos. Nunca isso foi esclarecido também, não sei porquê, não sei. Pode ser que um dia destes alguém me possa esclarecer sobre esse assunto. Mas, irmão Fernando Teixeira, é muito interessante que agora a cúpula do Porto, dos anciãos, do Ministério dos Anciãos do Porto, utilizem então este ancião. Então é por isso que colocaram agora o genro dele como cooperador de jovens e menores. É uma forma de pagar os serviços extra que este ancião de Matosinhos faz, trabalhos de segurança. Então está bem, pronto. É preciso segurança, haver seguranças nas reuniões e fechar a porta e não permitir que saiam ao ponto que se chega. Ai, meu Deus do céu, oh meu Deus, não venhas cá em baixo ver isto, porque tu até te assustas. Vamos passar à continuação do áudio. No quartinho, onde se fazem os negócios da corrupção, como diz a irmã Laurinda no seu canal, o que é uma pura verdade, em que prenderam este ancião com a porta fechada nesta reunião, querendo obrigar a falarem o que eles queriam ouvir, e o enervando para ver se ele dizia alguma besteira para o acusarem de falta de respeito, que é esta a arma deste grande demónio, ou seja, destas autoridades, que esta cúpula também usou para crucificar o irmão Teixeira, e que este ancião, para não faltar ao respeito, se levantou e ia para sair da reunião. Quando deitou a mão à porta para abri-la, um ancião de Matosinhos pôs a mão na porta e o não deixou sair, lhe dizendo para que ele fosse para o seu lugar, para ouvir o que os anciãos, ou seja, as autoridades, tinham para lhe dizer, para o excomungar, como o artigo 92, o que o irmão Manuel sabe. Artigo 92. Eu vou ler aqui o artigo 92, que é um artigo dos anciãos sem decreto-lei. Existe há 50 anos. Poderia a jurisdição impor ao Papa, aos bispos ou às igrejas evangélicas regras jurídicas para admitir, excluir ou excomungar os respectivos fiéis ou os seus ministros? Isto quer impor que igrejas deveriam ser abertas, fechadas ou reabertas, quer dizer que a jurisdição quer dizer que as leis do país podem impor ao Papa, e neste caso ao Bispo, às igrejas evangélicas, que as leis materiais de cada país não podem impor nada a
a estas igrejas evangélicas. É isso. É isso que eles utilizam este artigo. Pois, exatamente. Vamos continuar com o áudio. O ancião em Fernão Ferro se passou e se levantou para abri-la. Um ancião de Matosinhos pôs a mão na porta e o não deixou sair, lhe dizendo para que ele fosse para o seu lugar, para ouvir o que os anciãos, ou seja, as autoridades, tinham para lhe dizer, para o excomungar, como o artigo 92, o que o irmão Manuel Sardo, ancião em Fernão Ferro, se passou e se levantou e abriu a porta para tirarem o irmão José desta prisão. Mas mesmo assim esta cúpula o perseguiu e o excomungou, cumprindo o artigo 92, que é o artigo desta cúpula, sem decreto-lei, que estava escondido há muitos anos, que dizem que ninguém os pode impedir de excomungarem os respectivos fiéis e seus ministros da igreja, o qual não foi o irmão Teixeira que escreveu estes artigos, mas sim os vossos líderes, em acusação ao irmão Fernando Teixeira para o tribunal, o que é um absurdo, uma ditadura, uma lei com um fardo pesado. Por esse motivo dizem que são as autoridades máximas da igreja e não da congregação, mas da igreja, como o artigo 132 e 72, o que já põem em autoridade máxima da igreja, que é o Senhor Jesus, que por... Vou-vos ler o artigo 132 e depois o 72. Que isto já está na parte da comunidade já há algum tempo. O artigo 132. Assim, o Conselho de Anciãos convidou-o a retratar-se do ato que praticara, entre aspas. Deu a plena liberdade religiosa ao Alex Roger Dias, que foi afastado pelo Conselho, inclusive dando-lhe a faculdade de ministrar a palavra, o que é próprio do ministério. Portanto, este Conselho convidou o irmão Fernando Teixeira a retratar-se perante a atitude que teve de dar a liberdade religiosa ao irmão Alex Roger Dias, que foi afastado pelo Conselho de Anciães. E o irmão Fernando Teixeira deu a liberdade até de dar a palavra, de ministrar a palavra, que é uma ação, portanto, um encargo que só é dado ao próprio do Ministério. Só os do Ministério é que podem dar a palavra. É isso. Entenderam? E, não se tendo retratado, foi decidido o seu afastamento por insubordinação ao órgão que é a autoridade máxima da Igreja. Isto é, o irmão Fernando Teixeira não se retratou, e com certeza ele tem a sua razão para não se ter retratado, não, achou que não devia de se humilhar ou de se rebaixar ou submeter à mentira. É disso que eu depreendo da parte do irmão Fernando Teixeira. Portanto, o irmão Fernando Teixeira, sabendo que tinha a verdade do lado dele e que o seu ato foi um ato correto, achou que não deveria de se submeter à cúpula da Congregação Cristã em Portugal. O artigo 72 diz o seguinte: como se constata da ata de reunião do Conselho de Anciãos, o requerente afrontou este Conselho, máxima autoridade da requerida, e, contrariando a decisão, tentou voltar à comunhão da Igreja como membro do Conselho de Anciães que o destituiu, o que constituiu ato de total insubordinação. Este artigo aqui quer dizer que o irmão Fernando Teixeira, após ter sido retirado do Ministério de Ancião, e tendo aqui, consta-se que na ata ele não se retratou, o que é que fizeram? Como ele não se retratou, o consideraram como insubordinado. Eu espero que tenham compreendido. Como o irmão Fernando Teixeira não se submeteu a ser capacho
da cúpula da Congregação Cristã em Portugal. Mas isto não me é estranho. Isto não me é estranho. Eu acho que isto tudo me faz lembrar o caso do irmão Rogério, de Inglaterra, e até o cooperador de jovens e menores, e até o cooperador de adultos de Quarto de Altino. Vocês estão a ver como é que as cúpulas de cada país funcionam? Todas com a mesma, como é que eu hei de dizer, com a mesma doutrina de ditadura. Com a mesma ditadura. Não és por nós, és contra nós, então vais ser retirado. Isto é muito interessante. É que haver um caso, ainda vá que não vá. 2 casos já começa a ser suspeito. Agora, 3 casos e em 3 países diferentes, em Portugal, Itália e Inglaterra. Isto é muito interessante. Vamos continuar com o áudio. Tinham para lhe dizer, para o excomungar, como o artigo 92, o que o irmão Manuel Sardo, ancião em Fernão Ferro, se passou e se levantou e abriu a porta para tirarem o irmão José desta prisão. Mas mesmo assim esta cúpula o perseguiu e o excomungou, cumprindo o artigo 92, e é o artigo desta cúpula, sem decreto-lei, que estava escondido há muitos anos, que dizem que ninguém os pode impedir de excomungarem os respectivos fiéis e seus ministros da igreja, o qual não foi o irmão Teixeira que escreveu estes artigos, mas sim os vossos líderes, em acusação ao irmão Fernando Teixeira para o tribunal, o que é um absurdo, uma ditadura, uma lei com um fardo pesado. Por esse motivo dizem que são as autoridades máximas da igreja e não da congregação, mas da igreja, como o artigo 132 e 72, o que já põem a autoridade máxima da igreja, que é o Senhor Jesus, que puseram de lado e foi ele que a deu à luz na cruz para serem eles estas ditas autoridades, como o disse o presidente mundial dos anciães, em online, no púlpito, no Brás, que não se fala noutra coisa, que o Senhor Jesus ainda não subiu ao céu, que ainda não reina, deve ser para que esta cúpula possa reinar e fazer cumprir estes artigos sem decretos-leis. O que o irmão Teixeira lamenta, como esta cúpula dos anciães puseram esta obra de Deus na lama, com todos os escândalos que estão mencionados nos áudios anteriores pelo irmão Teixeira, que são os verdadeiros crimes e escândalos espirituais, e os grandes valores de desvios e prejuízos nos gastos que fazem nas viagens para não perderem os negócios das amizades, que até se cruzam nas viagens do centro para o norte e do norte para o centro, porque dão a entender que o norte não tem anciães capazes de atender lá a obra de Deus. Quem paga estas viagens? A obra da piedade, ou seja, o pobre e a viúva. E ainda se fosse para o bem da obra de Deus, mas não é para a sua, mas não é para a sua destruição, como as viagens que fizeram do Porto e depois do centro para Lisboa, para fazerem todos estes escândalos espirituais e materiais, que mataram muitas almas e que fecharam e reabriram congregações, que tiraram diversos ministérios para servos de Deus, excomungando, cumprindo o artigo 92. Será que Deus está nestes escândalos que fizeram? Eu peço desculpa. Fecham e abrem igrejas. Mais um caso que não é estranho, que é o que está a acontecer em Itália. Eles fecham igrejas porque querem retirar os responsáveis dessas igrejas porque não estão de acordo com as suas diretrizes, com as suas políticas religiosas, com as suas intenções. E depois abrem noutro lugar, muito perto. Estão a ver a semelhança dos casos? Estamos em Portugal, mas em Itália também aconteceu isto. É muito, muito interessante. E é interessante que tudo isto seja exposto. E que não é só num país. Está a ser em vários. Mas vamos continuar com o áudio, porque o vídeo já está a ficar longo e eu peço desculpa.
nas congregações, nesta santa obra de Deus em Lisboa e agora também na Marinha Grande, e que no fim foram vencidos por este grande demónio que está em Lisboa, que falou o ancião António da Fonseca, porque esta cúpula dos anciães se desviam da palavra, da autoridade máxima da Igreja, que disse que este demónio só se vence com oração e jejum e com reconciliação, o que a cúpula não aceita. E que mantém o silêncio, consentindo o que fizeram, não tendo mais retorno. E que estão a fazer o trigo virar joio, e depois que o trigo virar joio, nunca mais será trigo. E o que ninguém pense que o irmão Teixeira está fazendo tudo isto por vingança ou por me terem tirado o ministério. Porque Deus me fez saber que foi permissão de Deus, porque a minha salvação estava a correr perigo entre eles, porque eu tinha que aceitar a mentira e sujeitar-me à doutrina da Congregação Cristã em Portugal, como o artigo deles 118, querendo eles dizerem que a placa é que dá salvação, e sujeitar-me às tradições e aos seus hábitos da requerida e às deliberações do Conselho dos Anciães da Igreja. Aqui não dizem da congregação, é da Igreja, porque são eles as autoridades máximas da Igreja. Já não é o Senhor Jesus, são eles, como o artigo deles, 132 e 72, para terem o poder de excomungarem os ministros e, tirando o ministério, excomungarem os respectivos fiéis da Igreja, o que é um absurdo. Indiretamente queriam que o irmão Teixeira desobedecesse à palavra de Deus, que pregou o servo de Deus, irmão Saulim, que hoje é ancião no Alto do Pina, e que lhe dei o atendimento do culto na congregação da Bóveda, e que nessa tarde o irmão Teixeira tinha colocado uma carta no correio dirigida ao Conselho de Anciães do Porto, lhes dizendo que se eles não dessem uma solução, que ia fazer o que Deus me mandava fazer. E assentado no banco, na Bóveda, Deus toma este servo de Deus na palavra e prega. Deus me mostra que alguém colocou esta tarde uma carta no correio. Deus te diz, estou a pôr a minha assinatura, o meu carimbo e a pôr o selo. E esta carta vai dar vitória para alguém que está aqui. Só sabia desta carta o irmão Teixeira, a minha esposa, e Deus que falou com todos estes detalhes. E indiretamente me disseram, ou obedeces à nossa doutrina, que é a doutrina da congregação, como o artigo 118, e às nossas ordens, e ficas com o ministério de ancião, ou obedeces à palavra de Deus pregada na Bóveda, na boca do servo de Deus, e à doutrina de Jesus Cristo, e ficas sem ministério de ancião. O irmão Teixeira escolheu obedecer à doutrina de Jesus Cristo e à santa palavra de Deus, aguardando se tinham a coragem, para quem nunca lhes faltou ao respeito, e que abriu para cima de 15 congregações, que fez diversos batismos no Rio com a ajuda de Deus, chamou multidões de almas, em Alpiace em 15 dias, no Rio 27 almas, no Rio Guadiana em Elvas 21 almas. E o que tenho a carta que Deus falou, que pôs a sua assinatura, e tenho as listas de batismo e todos os artigos com que me acusaram para o tribunal, com todas as mentiras que confirmam todas estas coragens diabólicas deste grande demónio que falou o ancião, o irmão António da Fonseca, na reunião em que condenaram o irmão Teixeira inocentemente, sem direito à sua defesa, em que este ancião disse na presença dos anciães, dos diáconos, não é o irmão Teixeira, não é o irmão Macieira, não é o irmão Alex, é um grande demónio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar. E que todos disseram o amém. Uns por serem as autoridades, outros por terem medo que lhe tirassem o ministério, pensando que o ministério é mais válido do que manifestar a verdade, que é Jesus Cristo, preferindo colaborarem na mentira deste grande demónio, que por ele foram dominados, não se lembrando que Deus resiste aos soberbos e às mentiras, e ama a verdade e dá graça aos humildes. O resto tudo Deus sabe. Chamo a atenção à cúpula dos anciães, que sem a reconciliação, como tenho
dito, confessando as nossas faltas uns aos outros, que é este caminho para o verdadeiro amor com que o Senhor Jesus nos tem amado a nós. Que sem este amor, diz a palavra, que ninguém vai ver a face de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo áudio. Se Deus quiser. Amém. Bem, ouvimos este áudio e já nada nos é estranho. Esta parte que o irmão Fernando Teixeira diz que não lhe deram direito à defesa, mais uma vez, aqui está. O caso que aconteceu com o irmão Rogério de Inglaterra e com o cooperador de jovens e menores de Quarto de Altino, em que quer saber que artigo é que foi aquele que lhe deram que, ao encerramento de uma igreja, fica totalmente destituído esse ministério. Portanto, o que é prática comum, que é o modus operandi da cúpula da Congregação Cristã em Portugal e a nível mundial, é esta: não dar o direito de defesa. Têm receio de ouvir a verdade e de que as pessoas se defendam. Eu vou só ler aqui o artigo 118, que diz: porém, sucede que o requerente, ao escolher como religião a doutrina da Congregação Cristã em Portugal, isto é, o irmão Fernando Teixeira, ao aceitar ou escolher todos os parâmetros da religião, como religião a doutrina da Congregação Cristã em Portugal, como religião a doutrina da Congregação Cristã em Portugal, não apenas professou a sua crença, como aceitou sujeitar-se às tradições e hábitos da requerida. Isto quer dizer que tem que estar sujeito a tudo que a congregação, a cúpula e todos os estatutos que estão na congregação, ele tem que se sujeitar. Então, até mesmo a mentir. É isso, senhores da cúpula. E aqui está este artigo, que afinal de contas não é servir a Deus, nem a seguir a doutrina de Jesus Cristo, mas a religião e a doutrina da Congregação Cristã em Portugal. Fora isso, que sai dos parâmetros do que está exposto em todas as regras estabelecidas pela Congregação Cristã, quer dizer que não interessa, mesmo que seja a verdade, não interessa. Não está dentro dos vossos parâmetros, não vale a pena ouvir, não tem direito à defesa. É assim que vocês funcionam. Ok. Como aceitou sujeitar-se às tradições e hábitos da requerida, entre os quais sujeitar-se às deliberações do Conselho de Anciães da Igreja. Portanto, sejam elas as deliberações que eles tomarem, todo um membro que está ao encarregue desta cúpula, não é? Que está sujeito a esta cúpula, tem que obedecer a esta mesma cúpula e a tudo aquilo que foi estabelecido por eles, porque não foi por Deus, porque Deus não ama a mentira. Não ama a mentira. Realmente, isto é de bradar aos céus e vamos ver o que é que vem aí. Irmão Fernando Teixeira, obrigada por nos dar a conhecer tudo o que aconteceu, mesmo passados estes anos. Foi em 2014 que lhe foi retirado o ministério, não é? São cerca de 9 anos. Então, é assim, vai sempre a tempo de expor a verdade. Ficamos a aguardar por mais áudios por parte do irmão Fernando Teixeira. Que Deus abençoe o irmão Fernando Teixeira e toda a sua família e a todos os inscritos. E desculpem pelo áudio ser mais longo, mas é necessário que tudo seja esclarecido. O melhor é ficar realmente tudo esclarecido e que tudo venha a ser colocado nos telhados. Que Deus vos abençoe e um bom domingo para todos. Fiquem bem.